Se você quer ir rápido, não caia nas armadilhas. Porque esse rápido faz com que a pessoa, às vezes, faça algumas besteiras. Outra pergunta que a gente recebe é o seguinte: como pagar as dívidas rápido? Se a pessoa quer solucionar uma coisa, um problema, ela já pratica há anos, o endividamento não é feito da noite para o dia, e quer resolver numa dica no YouTube, na internet, ou vendo um perfil. E eu falo, corra das dicas. Se você quer ir rápido, não caia nas armadilhas. Porque esse rápido faz com que a pessoa, às vezes, faça algumas besteiras. Por exemplo, juntar todas as dívidas em uma, pegar um empréstimo, fazer uma renovação de empréstimo, fazer uma troca com troco, ou seja, vai lá, o gerente do banco, mas você precisa de 20 mil, aí, não, eu vou te ceder 30, você pega uma taxa menor, colocar os seus bens materiais como imóveis, carro em garantia, começa a fazer loucuras. O rápido pode causar um problema. Tem como sair com uma certa velocidade e consistência? Eu acredito que dentro de um processo, em 8 semanas, você já consegue fazer um plano para sair das dívidas e quitar a primeira. Essa é a metodologia que É a você metodologia de criou. vida zero. Então, assim, hoje, a maneira mais rápida de sair das dívidas é falando não para essas soluções milagrosas que colocam por aí e sentar e estudar e passar pelo processo. Parar de se vitimar ou de clamar alguma coisa e falar, não, beleza, cadê a solução? Quem já trilhou esse caminho? Quantas pessoas já passaram por esse caminho? Quem é o especialista? Quem é a pessoa? Procurar ajuda. Eu acho que a maneira mais rápida é quando a gente procura ajuda. Essa questão financeira, você tá com uma disfunção financeira, como se fosse uma doença no corpo. Você vai procurar um médico, você vai estar com dor de dente, vai procurar um dentista. Você tá com problemas financeiros, você tem que procurar um educador financeiro para poder te ensinar, ter esse conhecimento que não é adquirido na escola. Ele não tem uma disponibilidade porque ele tá muito dentro do comportamento. Tem gente que fala assim, Caio, me dá uma dica aí para me sair do consignado. E o consignado, por exemplo, é uma dívida já complexa. O cara precisa passar todo o processo de mudança de educação para conseguir ir lá e quitar os primeiros, ou reduzir a taxa, ou conseguir algum objetivo. E aí, muitas pessoas não têm essa paciência, não querem passar pelo processo. Por isso que existe mais endividados do que, por exemplo, investidores. Eu olhei em 2023, o número de milionários cresceu no Brasil, daria para encher um Maracanã. Por que esse número cresce, mas o número de endividados também cresceu? Porque assim, um percentual já virou essa chave. Certo. E o outro percentual, esse percentual de milionários, se você pegar uma amostragem, a maioria passou pelo menos de 5 a 8 anos estudando. E grande parte deles foram no mercado digital, ou seja, viram uma tendência e foram lá. Ele não ficou milionário do dia para noite. Ele plantou, semeou e colheu. E o endividado é a mesma coisa. Se ele não mudar isso, ele vai continuar colhendo, plantando ou não plantando. Mas aí depende do resultado que você quer. Você quer sair das dívidas? Planta pelo conhecimento, planta pela educação financeira. Quer continuar endividado? Vai lá e faz mais um empréstimo. E um dos pontos que o pessoal também pergunta bastante é essa questão da negociação. Como funciona essa questão da negociação em relação aos credores? Olha, excelente ponto. O pessoal confunde negociação de aceitação. Primeiro ponto é se você está aceitando os termos do credor e quando você se coloca numa posição inferior ao seu gerente de banco, a outra parte, você vai mais aceitar do que negociar. O negociador tem que se colocar em posição igual. Então, a primeira coisa que, antes de negociar, medir as forças. Certo. Qual é a força do credor em cima de você? Quais são os riscos, por exemplo? Quais são os direitos dos endividados? Tem muita gente que fala assim, mas eu aceitei porque eu estava com medo de eles virem aqui tomar meus objetos, minha casa, meu carro. As pessoas têm medo de perder. O que as instituições fazem? Faz uma ameaça, faz esse ataque psicológico para que a pessoa tome uma decisão. E aí ela se sente inferior, e ela se sente em desvantagem e acaba aceitando. Então não é uma negociação, é uma aceitação. A negociação você precisa de uma preparação antes para você igualar. Então o que eu ensino meus alunos? A igualar as forças. Por quê? A questão não é a dívida. O que tem mais valor para a instituição financeira é o cliente. Eles gastam milhares de dólares em treinamento, propaganda. Você pode ver, propaganda de banco aparece toda hora na TV, bicicletinha, toda aquela parada que a gente vê. O maior valor do banco é o cliente. Se você é o maior valor, você tem que colocar isso na condição de fidelidade disso. Então, as pessoas não se colocam nessa condição de desarmar um pouco o credor, quem está fazendo, e negociar de igual para igual. E aí você começa a colocar os seus termos. E nessa negociação você consegue até retirar os juros abusivos. E muita gente acha que é mais fácil via jurídico, mas o jurídico a gente sabe que tem uma demora, às vezes 2, 3 anos ou até mais, ou nem acontece. E o banco está muito bem preparado porque ele tem escritórios aí, especialistas, né, pronto para se defender.